O governo Lula já assumiu a derrota. Ele entende, segundo uma matéria do Estado de Minas, que o projeto da anistia vai passar na Câmara dos Deputados. É inevitável. A derrota não é só do Lula, é do Supremo Tribunal Federal também, uma vez que será questionado o porquê isso aconteceu. Aí a grande questão é que a oposição vai travar a pauta do Congresso Nacional. A pressão cresce. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, resolveu usar sua nova arma contra o Kassab. Matéria do Paulo Capelli diz isso, que o Alexandre de Moraes resgatou, tirou das catacumbas processos, lá da época da Lava Jato, contra o Kassab para pressionar para que ele não vá a favor da anistia. Não resolveu. O vice-líder do partido Kassab já disse que vai apoiar a anistia. Então, como forma de retaliação, o ministro Alexandre de Moraes acabou de enviar um pedido para a PGR. Esse pedido pode incendiar o Brasil. É uma medida de retaliação, é um contra-ataque por parte do Supremo Tribunal Federal, ainda mais tendo em vista que no domingo agora haverá uma ação pedindo a anistia na Avenida Paulista. Pois é, assuste ou não, mas o Alexandre de Moraes mandou o Procurador-Geral da República se manifestar sobre a prisão de Bolsonaro. E isso pode acontecer a qualquer momento. Vamos acompanhar tudo isso para que você possa entender o tamanho desse embate. E isso é um recado claro, nítido, por parte do STF para a oposição. Se vocês continuarem com o projeto da anistia, eu prendo o Bolsonaro. Esse é o recado do STF. Vamos entender até onde isso pode chegar? Então, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o conteúdo, assim faz com que o conteúdo chegue a mais pessoas e que o YouTube continue te notificando também. Então não deixa de dar o like também não. E se você não for inscrito no canal, às vezes o conteúdo não chega até você. Você tem que ir lá, pesquisar, dá uma força pra gente aí e torne-se inscrito. Até porque a gente tá com a meta aí de chegar a 1.800.000 inscritos e eu sei que você pode ajudar a gente aí. E antes, né, se você não conhece os nossos livros, visite a nossa biblioteca digital. O link está na descrição. Para você que tem um certo patrimônio e precisa se blindar, se proteger, eu recomendo para você Princípios da Holding Familiar. É uma forma de proteção e blindagem do seu patrimônio. Então, conheça, né? Esse livro aí, faz o download e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos começar, pessoal? Vamos começar com essa matéria do Estado de Minas. A coisa tá cabeluda, tá? Tá complicada. Matéria do Estado de Minas. A anistia vai passar na Câmara, avalia o governo. O governo tá indo para o enfrentamento direto político contra a aprovação da anistia, mas considerou que o cenário está totalmente favorável à oposição. Ou seja, a opinião pública é de que o que acontece com os presos do 8 de janeiro é perseguição política. Tem que ser realmente, né, uma pessoa muito sem noção para defender, né, o sem anistia, dizer que essas pessoas são golpistas, é realmente uma pessoa fora da realidade. Então, o Planalto já avalia que o PL da anistia já tem as condições políticas atuais para ter urgência na votação e que o Hugo Mota não vai ceder à pressão e o PL vai passar. Ainda mais tendo em vista a manifestação que pode acontecer no domingo, dia 6. Pois é, a manifestação ela pode ser um divisor de águas, porque se a manifestação for grande, se tiver uma adesão popular grande, o Supremo Tribunal Federal vai se sentir estremecido. Aconteceu o seguinte: teve uma reunião com o Bolsonaro. Matéria do Poder 360, crédito da matéria 360. Oposição mantém a obstrução na Câmara após uma reunião com o Bolsonaro. O grupo vai utilizar essa oposição, que já travou ontem a CCJ e outras comissões, pela votação da lei de anistia aos condenados do 8 de janeiro. Ou seja, o presidente Bolsonaro deu a ordem: parem tudo, travem tudo, vamos parar o Brasil por causa do PL da anistia, que vem ganhando cada vez mais pressão. A mídia já noticia, né, o impacto
desse travamento de pauta dentro do Congresso Nacional. Olha só, por exemplo, uma matéria da CNN que tratou exatamente disso. A reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados sobre o PL da anistia. Sim, Hugo Mota, presidente da Câmara, decidiu consultar o líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, também recebeu o líder do PT, Lindbergh Faria, sobre esse assunto. Eu e o Gustavo Uribe apuramos que ele já sinalizou que não vai ceder à pressão para pautar com urgência o PL da anistia, ou seja, para levar essa proposta direto ao plenário. Numa conversa com líderes da direita e da esquerda, segundo relatos feitos a mim e ao Uribe, o presidente da Câmara disse que vai consultar todas as lideranças antes de tomar qualquer decisão. Ele indicou que dificilmente vai tomar uma decisão definitiva nesta semana, como quer o PL de Jair Bolsonaro, partido do ex-presidente. Hugo se reuniu hoje, terça-feira, com os líderes do PL, o Sóstenes Cavalcante, e do PT. Hoje ele... Pois é, esse projeto que foi apresentado, né, essa medida que foi apresentada aqui, visa liberar os presos do 8 de janeiro, que hoje considera-se que há uma prisão política contra eles. E a pressão contra o Hugo Mota vai continuar, ele já está sentindo. Ele vai travar as pautas. O Michel Temer, ele avalia que essa pressão é muito grande. E ele até sugere um recuo do Supremo Tribunal Federal. Em uma matéria divulgada também na CNN, o Michel Temer disse o seguinte: a decisão tem que ser do Supremo Tribunal Federal. O que eu discordo. Mas, entretanto, o Supremo tem que rever, porque pegou muito mal o que está acontecendo. Veja essa fala do Michel Temer. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto, porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido mais é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? E eu já dei uns palpites nessa direção, eu acho que o Supremo, se resolver, ou melhor, se receber vários pedidos daqueles que foram denunciados ou estão cumprindo pena, não é improvável que o próprio Supremo possa dosar novamente essas penas, portanto reduzi-las. E não haveria um conflito entre o Congresso Nacional, por força da lei da anistia, e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhem por esse caminho, que é mais tranquilo para o país. Ou seja, os votos do Temer é que o projeto da anistia seja paralisado e que o Supremo Tribunal Federal reduza as penas. Isso aqui é nítido que há uma pressão em cima do Supremo e que o recado do Michel Temer foi: Supremo, recua. Mas não vai adiantar, né? Não vai adiantar. É nítido que a gente vê aqui a hipótese, né, clara e objetiva, né, de que vai acontecer um embate público sobre o PL da anistia. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes poderia, né, dialogar, aguardar, mas não. Ele dobrou a aposta. Qual foi o recado? Para que o PGR, ou seja, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, lembra dele? Se manifeste sobre prisão de Bolsonaro. Ou seja, ele teme que o ato no domingo seja muito grande a ponto de dar muito mais pressão ao PL da anistia. E aí ele resolveu dobrar a aposta e até fazer, né, uma espécie de recado para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Se vocês continuarem com a pressão, não vou para cima do Kassab. Eu vou para cima do Bolsonaro e vou prender o Bolsonaro. E isso tem muitos impactos políticos, mais graves do que você imagina. Matéria do Metrópolis, citando a fonte Metrópolis, Moraes manda a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a prisão de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes mandou a Procuradoria se manifestar sobre a prisão preventiva de Bolsonaro, abre aspas, para garantir a ordem pública, fecha aspas. Mas o que seria garantir a ordem pública nessa visão do ministro Alexandre de Moraes? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, ele quer proibir os atos contra a prisão dos 8 de janeiro, ou seja, os atos a favor da anistia, e enxerga como atos antidemocráticos. É o que foi a decisão do próprio Alexandre de Moraes. Ele diz que é motivo para uma possível prisão do Bolsonaro. Ele determinou que a Procuradoria avalie se o Bolsonaro, ao convocar atos pela anistia, cometeu crimes como obstrução de justiça, incitação contra instituições democráticas
e coação processual. Além disso, Alexandre de Moraes solicitou o parecer do Ministério Público Federal sobre a necessidade de impor medidas cautelares para restringir novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. Ou seja, ele quer proibir manifestações. O recado aqui foi claro, foi um recado direto. Ele quer que as pessoas que se manifestam pela anistia sejam caracterizados também como antidemocrático. Ou seja, você não pode se manifestar sobre anistia, senão você também faz parte dos golpistas, inclusive com a possibilidade de prisão do Bolsonaro. Ele sabe que se acontecer a prisão do Bolsonaro, tudo se torna incerto demais. A reação popular será incerta demais. E talvez um ato que foi convocado pela anistia pode se tornar num ato de revolta lá na Avenida Paulista, se o Bolsonaro estiver preso. E muitas pessoas podem, inclusive, sentir medo de ir na manifestação. Foi uma jogada do ministro Alexandre de Moraes, né, para conter os danos, né, que o projeto da anistia pode gerar. Pois é, a gente está vendo cada vez mais tenso e a gente aguarda agora o posicionamento do Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República se manifestar contra a decisão, ou seja, o posicionamento do Alexandre de Moraes, vai criar uma ruptura. E aí, eu ouso dizer para vocês que eu temo que possa acontecer essa ordem de prisão contra Bolsonaro nos próximos dias. O fato é, o Alexandre de Moraes esticou a corda. Para que lado essa corda vai arrebentar, eu temo que seja para o lado mais fraco. E hoje é o povo, infelizmente. Mas vamos lá, não para por aí não. As coisas continuam mais tensas do que você pode imaginar. Olha só, a comissão, uma subcomissão foi criada dentro da Câmara dos Deputados para avaliar a questão da anistia. Ou seja, dos presos do 8 de janeiro. E aí essa subcomissão está fazendo um dossiê, e nesse dossiê ele quer mandar para instâncias internacionais, talvez até para o Congresso norte-americano, OEA, Tribunal Penal Internacional, para que apure o que aconteceu. Só que uma revelação absurda aconteceu. Lembra do Coronel Naime? E eu defendi muito as atuações do Coronel Naime durante a CPI do 8 de janeiro, as falas dele. Pois é, uma revelação bombástica aqui caiu, né? Foi divulgado pelo Estado de São Paulo. O ex-procurador do José Dirceu aconselhou o coronel da PM, Coronel Naime, no 8 de janeiro e prometeu até um cargo no governo Lula, é o que diz uma matéria do Estadão. O empresário, segundo informações do Estadão, Fernando Nascimento Silva Neto, que é dirigente do PT de Brasília e ex-procurador do José Dirceu, orientou e acompanhou em tempo real o coronel Jorge Naime durante os ataques do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Em tempo real. Enquanto os ataques estavam acontecendo, ele estava orientando, se põe à disposição do Capelli. Ele já sabia quem seria indicado ali, você vai fazer tal coisa, em tempo real. Enquanto o ato estava acontecendo, ele estava orientando ao coronel Naime. E aí, o que chamou muito a atenção aqui é o seguinte, abre aspas, as mensagens trocadas entre os dois, reveladas em relatório da Polícia Federal, mostram que Neto chegou a ditar o que o militar deveria dizer ao então interventor federal da Segurança Pública, Ricardo Capelli, e prometeu um cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi divulgada pelo Estadão. Você tem noção de que bomba é essa? O Naime tá aguentando a bucha aí e agora vem essa informação do Estadão que está no relatório da Polícia Federal que o Naime poderia estar agindo orientado por uma figura do PT ligada ao José Dirceu, com a promessa de cargo no governo Lula. Rapaz, ainda vai dar muito pano para manga tudo isso que está acontecendo. O Zucco está preparando um dossiê e esse tipo de informação vai constar desse dossiê que o Zucco está preparando sobre abusos e violações contra os presos do 8 de janeiro. Uma das teses que existe é que o 8 de janeiro foi uma armadilha. Que foi uma armadilha preparada pelo próprio governo Lula para que pessoas que estavam na frente dos quartéis mordessem a isca.
e fossem tidas como antidemocráticas, mandando um recado claro aos bolsonaristas: vocês serão todos presos. Essa é a questão. E aí o Coronel Zucco, nesse relatório, ele quer tentar provar isso para instâncias superiores, que foi uma tremenda de uma armação do governo contra os presos do 8 de janeiro. Matéria é da Revista Oeste. O líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco, vai apresentar um dossiê sobre os abusos e violações contra os presos pelas manifestações do 8 de janeiro de 2023. O parlamentar quer garantir o apoio para a aprovação do PL da anistia na casa, ou seja, mais um projeto, mais um passo aqui para pressão. O documento, que será apresentado por Zucco aos demais deputados e que se tornará público, foi produzido pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e entregue ao em março. Segundo o líder, o dossiê servirá para subsidiar a tomada de decisão dos parlamentares indecisos sobre a anistia. Ou seja, a pressão continua. Saindo agora do contexto, né, vamos partir para a próxima matéria que chamou um pouco a atenção. O Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública hoje do Tarcísio de Freitas, ele vai deixar o PL do Bolsonaro e vai retornar ao Progressistas do Ciro Nogueira. Isso não é um afastamento ao Bolsonaro, mas é um afastamento do partido do Bolsonaro. O presidente nacional do Progressistas, que é o Ciro Nogueira, anunciou nessa terça-feira que o secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, irá se filiar ao partido. Essa é a segunda passagem de Derrite pelo PP. Em 2018, ele foi eleito deputado federal pelo partido e se filiou ao PL, por onde foi reeleito. Nos bastidores, a ida de Derrite ao PP já era dada como certa. Ciro Nogueira tem dito a aliados que projeta o secretário da Segurança Pública como candidato ao governo estadual, caso Tarcísio de Freitas concorra ao Planalto. Se o governador de São Paulo tentar a reeleição, Nogueira gostaria que Derrite disputasse uma cadeira no Senado. E aí, o que é a questão? O PL do Bolsonaro não está dando espaço para o Derrite concorrer. E já o Progressistas do Ciro Nogueira entende que o Derrite tem um perfil, né, de conquistar a vaga no Senado ou até mesmo concorrer à eleição, à vaga de governador. Sei que essa vaga já está bem disputada, tanto é que o Ricardo Salles já foi anunciado pelo Novo como candidato a governo se e somente se o Tarcísio não for concorrer à reeleição e sim à presidência da República. Então, terá uma disputa acirrada e eu digo de passagem com vários nomes da direita em todo o território nacional, com pouquíssimos nomes da esquerda, com potencial, né, e chance de vitória. Outra matéria que caiu como uma bomba essa semana foi essa matéria aqui. Moraes usou o avião da FAB para ir a São Paulo antes do jogo do Corinthians, diz jornal. Segundo informações do site da própria FAB, o voo teve apenas um passageiro a bordo, o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, cai aqui como uma bomba que seria o ministro Alexandre de Moraes utilizando voos da FAB para poder, né, cumprir interesses pessoais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, utilizou uma aeronave da Força Aérea Brasileira para viajar de Brasília a São Paulo na última quarta-feira. A viagem ocorreu um dia antes da final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, e foi justificada por questão de segurança institucional. Pois é, mas o Dino e o Alexandre de Moraes foram filmados, né, acompanhando um jogo, inclusive, do Corinthians lá. É tenso, né? É bem tenso. Vamos lá, matéria do Estadão, pessoal. Lula quer Barroso em próximas viagens internacionais para ampliar a aliança entre os poderes. Isto, numa democracia, é uma aberração jurídica. Tá? Isso é uma aberração. A avaliação no entorno do petista é de que o saldo político da comitiva levada ao Japão e ao Vietnã na semana passada foi positivo, o que serviu para azeitar a relação com o Congresso. Procurado, Barroso não comentou se aceitaria o convite. É uma cinte. É um escárnio com a cara do brasileiro uma situação como essa, né? Parece provocação. Olha só, o Vinícius Carrion mesmo fez um comentário aqui. Parece provocação, né? Lula cogitar isso já é um absurdo, mas será algo ainda pior se Barroso aceitar. Os poderes devem ser independentes, não capachos entre si. O Brasil não precisa ficar vendendo para o mundo que os poderes estão unidos, mas sim que a Constituição é respeitada. A partir daí, temos automaticamente harmonia e independência,
entre eles. A Constituição é clara. Os poderes serão independentes e harmônicos. A harmonia não é jantar, não é viagem junta, não é reunião, não é churrasquinho na casa de ministro do STF com todos os ministros de governo contrário a um lado político. Né? Isso aí, meu amigo, você pode falar o que quiser, mas que é democracia, né não? A não ser que seja uma democracia relativa, tipo a que a gente conhece, da Venezuela. Só se for isso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço.